Candidato à reeleição, meu amigo Tiago Bonfim, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, meu amigo Marcos, bom dia, seus ouvintes. É um grande prazer estar aqui na bancada da Jovem Pan e reencontrar meu amigo Marcos, que nos conhecemos desde as velhas épocas da antiga Secretaria de Justiça, quando eu lá era assessor do hoje desembargador Tutimé Zairan, e já tínhamos a oportunidade de conviver com esse grande profissional da comunicação alagoana. É verdade, Marcos, apesar de existir a possibilidade da reeleição na OAB, desde o primeiro momento eu dizia na campanha ainda em 2012 que não seria candidato. E destaco que na eleição em que eu disputei, éramos 5 candidatos e dos 5 eu fui o único que disse que, se fosse eleito, não disputaria a reeleição. Então, em que pese muita gente ter discurso de renovação, de alternância, de democracia, na verdade, entre discurso e prática vai uma diferença muito grande, não é? Então, na eleição que eu disputei, efetivamente só eu mencionei esse aspecto, como também nesta última eleição, dos 3 candidatos, somente a doutora Fernanda Marinella, que foi a que se sagrou vencedora, foi a que se comprometeu também a não disputar a reeleição. Não sabia, quer dizer que ela ganhou a eleição e durante a campanha fez também essa... Também, na verdade, Marcos, tomou essa posição, é uma característica... não nem falar promessa, né? Exato, porque é uma característica do nosso grupo, essa bandeira da não reeleição. E isso, mais do que um discurso, é uma mensagem para todos os advogados, no sentido de que todo mundo deve ter a sua oportunidade. Não teve 5 candidatos, como foi no processo que o amigo disputou, né? 3 anos atrás, é isso? 3 anos atrás. 3 anos atrás. Mas nesse também teve candidaturas de oposição, e durante o pleito algumas questões foram levantadas. A ordem tem que voltar a ganhar notoriedade, tem que ganhar mais visibilidade, coisas do gênero. Já que o senhor está tendo a oportunidade hoje aqui de fazer uma avaliação de sua gestão, foi isso que aconteceu? O senhor se voltou mais para a realidade dos advogados do que necessariamente as ações externas, doutor Tiago? Veja, Marcos, num processo eleitoral são naturais as críticas políticas. E críticas como, por exemplo, que a minha gestão teria sido omissa, que a minha gestão teria sido incompetente em alguns aspectos. Houve quem dissesse, inclusive, que eu teria sido o pior presidente da história da OAB Alagoas, mas tudo isso faz parte do momento político. E crítica política, quem responde são as urnas, como de fato responderam. Então, acredito que a eleição da doutora Fernanda Marinella, que era amplamente apoiada por mim, mais do que ressaltar e chancelar as características da doutora Fernanda, já que seu eleitor vislumbrou nela as qualificações necessárias para ser presidente, mais do que isso, é uma chancela à nossa gestão. Porque se a classe não chancelasse a nossa gestão, não elegeria uma candidata apoiada pela situação. Então, as críticas políticas, eu acho que quem deu a resposta foram as urnas, né? E, naturalmente, as opiniões são as mais variadas. Nós atuamos tanto em relação à advocacia quanto em relação à sociedade, o que inclusive é uma determinação legal por força dos nossos estatutos e regulamentos e regimentos internos, enfim. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. A minha gestão foi a primeira também justifique-se, porque o Supremo apenas ao longo da minha gestão foi que reconheceu a legitimidade das OABs para propositura de ação civil pública. Mas a primeira ação civil pública que nós propusemos foi ainda em 2013, contra o governo do Estado, o governo anterior, para que o governo fosse obrigado a fornecer os kits escolares para os alunos das escolas públicas, né? Então, essa matéria, inclusive, foi divulgada e repercutida pela grande imprensa, pela imprensa nacional. Os alunos, com mais de 6 meses de início das aulas, anotando as matérias em saco de papel, em papel de pão, né? Se isso não for atuar pela sociedade, eu realmente não sei o que seria, né? Ingressamos também agora, 3 meses atrás, também com ação civil pública em relação à greve dos bancários, para que a justiça determinasse, como determinou de fato, que os grevistas mantivessem o mínimo legal de funcionamento, né, os serviços essenciais, para que atendesse principalmente ao pagamento dos alvarás. Aí, nesse caso, uma atuação
simultânea, tanto os alvarás em relação aos advogados, pelos seus honorários, como os alvarás em relação às partes. Imagina o sujeito passar anos, né, às vezes décadas, buscando um direito seu na justiça, quando consegue colher esse direito, quando consegue finalizar a ação, recebe um alvará e o banco está em greve e não pode fazer o pagamento. Então, naturalmente, ninguém sustenta que os profissionais da área não podem exercer o direito constitucional de greve, mas desde que respeitados os limites impostos pela lei, né? Então, são vários os exemplos. Nós temos a Comissão de Direitos Sociais, que atuou de forma brilhante ao longo desse período, a Comissão de Direitos Humanos da OAB também, que atuou de forma muito tranquila, muito equilibrada, muito discreta, né? Então, a de Meio Ambiente e Proteção Animal, né? Também algumas ações importantes, né? Várias ações importantes junto à sociedade, né? Então, a própria Caixa de Assistência dos Advogados, que desempenhou uma atuação muito firme, num primeiro momento voltada para os advogados, mas foram campanhas que foram ampliadas, como, por exemplo, o combate ao câncer de mama, o combate ao câncer de próstata. Fizemos 2 edições da Corrida dos Advogados, né, estimulando a prática de hábitos saudáveis, e corrida, inclusive, que foi aberta ao público em geral, não só para os advogados, né? Eu queria saber, presidente, em relação a essa grande formação que está tendo aí de futuros advogados, né, pessoas que algumas já até concluíram a faculdade e que, obviamente, estão aí iniciando a carreira. Que legado o senhor deixa para o chamado advogado iniciante na sua gestão e que pode ter continuidade agora também com a presidente eleita, a advogada Fernanda Marinella? O senhor colocava exatamente em outra emissora, eu tive chance de ouvir, o quanto é importante para a sociedade a presença do advogado, principalmente nas questões criminais, que ganham muita relevância, exatamente em defesa do chamado julgamento justo. E, obviamente, a gente sabe que há muitas faculdades formando e lançando muitos profissionais do mercado. E o que é que a OAB faz para acolher esse advogado no seu início de carreira, presidente? Bom, Marcos, essa sempre foi uma grande preocupação nossa, né? Antes da nossa gestão, o novo advogado iniciante, ele era recebido numa solenidade, participava de um almoço e ia embora. Recebia anuidade depois. Exatamente. Pois é. Então, essa sempre foi uma preocupação nossa. Acho que para que o advogado jovem, o novo advogado, ele não fosse apenas um número para a instituição. Ele efetivamente se sentisse acolhido. E desde o primeiro momento, nós criamos um curso de formação para o novo advogado. Não é? E esse também é um ponto importante, porque representa a reativação de um dos órgãos mais importantes da OAB, que é a Escola Superior de Advocacia, que era praticamente inexistente. E hoje nós temos cursos de pós-graduação, temos rodas de debate, ciclos de debate, enfim, lançamentos de livros de advogados e tal. E a Escola de Advocacia formatou esse curso de formação. Nesse curso, o advogado não vai receber conteúdo teórico, não é uma aula. Não é? Qual é o objetivo desse curso? Na semana em que o advogado vai receber a carteira, vai participar da solenidade do juramento, ele tem a oportunidade, normalmente a gente faz isso, por exemplo, se a solenidade for numa sexta-feira, nós fazemos de segunda a quinta, sempre no período da noite. Esse colega vai ter a oportunidade de interagir com advogados mais experientes. Então, por exemplo, o nosso vice-presidente, Dr. Ednaldo Maiorano, um grande advogado trabalhista. O Dr. Maiorano participou desses cursos várias vezes, praticamente de todos, falando sobre o dia a dia do advogado trabalhista. O que é que o advogado trabalhista enfrenta? Qual é a realidade da advocacia trabalhista no nosso Estado? Da mesma forma, um colega da área previdenciária, um colega da área criminal, compartilhando essas experiências com esses novos advogados. Tivemos, inclusive, palestras sobre gestão e administração de escritórios de advocacia. Como você gerir o seu escritório? Né? Então, são momentos, como eu disse, não são aulas teóricas, não é transmissão de conhecimento teórico, mas é uma troca de experiências, uma forma de acolher esse jovem advogado. E mais do que isso, quando nós assumimos, existia na estrutura da ordem uma comissão chamada Comissão de Apoio ao Jovem Advogado. Uma comissão atuante, enfim, mas nós entendíamos que era preciso ampliar e transformamos essa comissão num conselho do jovem advogado. Qual é a importância disso? Pelo Estatuto da OAB, o advogado até 5 anos de inscrição, ele não pode ser
não pode figurar nas chapas, ele não pode ser candidato aos cargos da ordem, só após 5 anos, é uma cláusula de barreira. E aí nós entendemos que isso é uma situação contraditória, um tanto anacrônica, porque o advogado, como qualquer profissional, no momento em que ele mais precisa do apoio da sua instituição de classe, qualquer que seja, o advogado, o engenheiro, o médico, o jornalista, o que for, no momento que ele mais precisa se fazer ouvir, ele não tem como se fazer ouvir, porque ele não pode participar dos órgãos diretivos, ele não pode ser conselheiro, ele não pode ser presidente, ele não pode ser diretor, enfim. Então nós criamos esse conselho e o objetivo principal desse conselho é justamente dar voz a esses colegas. Tanto que o critério para participar desse conselho, jovem, é não ter os 5 anos, justamente para acolher esses colegas. E nós criamos no conselho seccional, através de resolução, o presidente desse conselho jovem tem assento nas sessões do conselho da OAB. Então, o advogado jovem efetivamente participa, opina, planeja, executa e tem como levar a sua voz ao plenário do conselho seccional. Para lhe dar mais um exemplo, um dos cargos mais importantes da estrutura da OAB, que é o cargo de procurador-geral, é exercido por uma colega advogada que não tem nem 3 anos de formada. E está dando sequência a esse trabalho também. São 9 horas e 34 minutos. Repita. 9 horas e 34 minutos. Você está acompanhando aqui pelas ondas da Jovem Pan a nossa entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, o advogado Tiago Bonfim. No momento em que a Operação Lava Jato, seu desdobramento em Alagoas, ganha destaque agora também na Globo News. Vamos ouvir. O que é passada é de que o partido iria se pronunciar oficialmente, mas nenhum detentor de mandato do partido chegou por aqui. Apenas assessores que chegaram, entraram e continuam também lá para dentro. A expectativa agora é de que a Polícia Federal, os agentes, entre os quais está um delegado também, além dos agentes, um delegado no cumprimento desses mandados, saiam aqui para a gente procurar apurar o que é que vai ser levado daqui além de documentos. A gente conseguiu Muito bem, daí a participação do Felipe Farias, tá certo? Ele que integra a equipe da afiliada da Rede Globo aqui em Alagoas, a TV Gazeta, nesse momento num flash ao vivo para a Globo News, né? É muito difícil que o delegado que esteja na sede do PMDB agora, ele converse com a imprensa, até porque a sede e a determinação da operação é em Curitiba, no Paraná. O pronunciamento acontecerá ao longo da manhã, em entrevista coletiva direto da sede da Polícia Federal em Curitiba, com a orientação aí do juiz Moro, Sérgio Moro, ele que preside essas investigações e o processo da Operação Lava Jato. São 9 horas e 34 minutos. Repita. 9h34, retomando a nossa entrevista com o presidente da OAB, Tiago Bonfim. Presidente, a gestão acaba quando? É dezembro ou janeiro? 31 de dezembro. 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro é a transmissão formal do cargo. Ah, então tem esse detalhe. Então as contas já estão sendo fechadas, administrativamente é assim que funciona? Tudo. Já inclusive as contas de 2013 e 2014 da nossa seccional, da minha gestão, já foram aprovadas pelo Conselho Federal. A de 2015, naturalmente, fica para a gestão seguinte, né? A aprovação, a análise dessas contas se dará apenas no próximo ano. Mas 2013 e 2014 as contas já foram fechadas, já existe desde o dia seguinte à eleição uma comissão de transição, inclusive nós não só estamos deixando uma quantia significativa em caixa, como também já está garantida toda a folha do mês de janeiro. Muito bem, tá aí então, boa gestão aqui, portanto, Tiago Bonfim trazendo essas informações. Tiago, vamos tornar essa entrevista algo didático também para o nosso ouvinte, que muitas vezes, até por conta de maus profissionais, há maus profissionais em tantas outras profissões, mas eu percebo que a opinião das pessoas em relação ao mau advogado é como se tentasse repercutir para toda a categoria, não é bem assim que acontece. Mas como o rádio ele tem um alcance grande, vamos desmistificar isso, explicar para o nosso ouvinte qual é o papel do advogado na sociedade e qual a postura ética do bom profissional do direito, ou esse operador do direito, para a vida das pessoas também. Marcos, veja, existem maus profissionais em todas as áreas. Acho que a falta de ética, ela não é característica de um profissional específico, ela é característica do indivíduo. O cidadão, quando tem uma postura antiética, ele vai levar essa postura para qualquer área que ele exerça, né? Mas, provavelmente, pelo fato de que
o advogado está tão presente no dia a dia das pessoas, aí talvez o prejuízo causado por um mau profissional acabe tendo uma repercussão maior, não é? Esse também é uma característica da nossa gestão, inclusive um motivo de orgulho para nós, o fato de que o órgão responsável por esse tipo de matéria, por esse tipo de tema, que é o chamado TED, Tribunal de Ética e Disciplina, que faz parte da própria ordem, né? Da ordem, né, foi um dos órgãos que mais atuou na nossa gestão. Né? Naturalmente, quando eu digo que isso é motivo de orgulho, não no sentido de efetivamente punir, eventualmente, quem quer que seja, mas no sentido de apurar aquilo que é trazido ao nosso conhecimento. O próprio cidadão é quem faz a denúncia, Tiago? Isso. Pela estrutura da ordem, esse órgão chamado Tribunal de Ética e Disciplina é o órgão que vai apurar notícias, informações de possíveis infrações éticas praticadas pelos advogados. Então, o cidadão comum, um cliente, uma autoridade que atua no dia a dia com aquele advogado, muitas vezes o próprio advogado pode representar um colega que agiu de forma antiética contra ele num processo judicial, num procedimento, por exemplo. Não é? E esse foi um órgão que atuou efetivamente de forma muito, muito tranquila, muito serena, sem justiçamento, mas também sem acobertar quem quer que seja. Sem lixamento público, sem exposição. Mas também sem corporativismo. Para você ter uma ideia, o Conselho Federal da OAB, através da sua Corregedoria Nacional, estabeleceu metas de julgamentos, mais ou menos no estilo do que o CNJ tem feito com o Poder Judiciário. Os processos ingressados até o ano tal devem ser julgados até o dia X, enfim. A meta estabelecida pelo Conselho Federal para o meio do ano que vem, nós já cumprimos agora no final desse ano. Então, os processos estão julgados. Quem tinha que ser absolvido foi absolvido, quem tinha que ser punido foi punido. E também, Marcos, é preciso as pessoas entenderem que boa parte da insatisfação do cliente se deve não à atuação do advogado. É preciso distinguir isso. Já recebemos representações, por exemplo, do cliente que diz: olha, o meu processo está demorando muito, o advogado não fez nada. Ela associa a morosidade ao advogado. Isso. E aí, quando você pega aquele processo, ele você sumiu. vê que o advogado não perdeu nenhum prazo. O advogado cumpriu tudo o que fazia. Que o advogado requeria constantemente o andamento do processo, aí o cliente vai lá e representa o advogado. Eu acho que no futuro, Tiago, vai ser comum, que era uma coisa que hoje não acontecia, né? Até bem pouco tempo não acontecia, é o advogado dividir com o cliente a responsabilidade de que ele também pode acompanhar o próprio processo pela internet. Perfeitamente. Porque nós, como profissionais jornalistas, está aqui também a Polane, ela que é jornalista, pela internet, com o número do processo, você acompanha todo o andamento daquele processo, o dia que o juiz deu despacho, o dia que ele colocou o processo para andar para outra situação dentro ali do trâmite no judiciário, e o cidadão também pode fazer isso. Então, um advogado que às vezes centraliza essa informação, às vezes advoga no interior, aí vai 2 vezes no mês naquela cidade e volta para a capital, quer dizer, essa falta de comunicação faz com que as pessoas realmente fiquem muito ansiosas, é algo muito delicado essa situação. Eu queria que, antes da gente chegar ao final, Tiago, e eu vou deixar mais espaço para você fazer a avaliação de algo que eu não tenho explorado, como é que a Ordem vê nesse momento esse movimento nacional, aí a situação do Congresso, da Câmara, melhor dizendo, que aceitou o pedido de impeachment em relação à presidenta Dilma, a democracia, as instituições, na visão da Ordem, estão completamente sólidas para encarar esse processo, caso ele venha avançar em Brasília com tranquilidade, garantindo os princípios democráticos, Tiago? Marcos, veja, esses temas de ordem nacional, pela nossa própria estrutura, pelos nossos próprios disciplinamentos internos, quem fala pela ordem, naturalmente, é o Conselho Federal, é o presidente nacional. Mas as discussões das quais nós temos participado no Colégio de Presidentes, no próprio Conselho Federal, a tônica da OAB é sempre a garantia da Constituição. Então, é óbvio que o Estado, ele detém essa atribuição da investigação. Investigar quem quer que seja é uma garantia até do próprio cidadão, não é? Mas o que a gente pugna sempre é pelo respeito às garantias individuais, não é? O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, a presença do advogado sempre que for solicitado pelo cliente, não é? Porque
esse devido processo legal, mais do que uma garantia para algum eventual acusado, é uma garantia para o próprio Estado, no sentido de que aquele procedimento no futuro não vai ser anulado. Né? Então, acho que nós precisamos tomar muito cuidado, é só com a fulanização, né? Com as adjetivações. É preciso que as instituições funcionem como vem funcionando, sempre com muito equilíbrio, sempre com muita serenidade, e os excessos eventualmente praticados, que eles sejam coibidos. Mas o que a OAB sempre defendeu e sempre vai defender é que as garantias estabelecidas pela Constituição sejam cumpridas. No mais, me parece um tanto estranho se falar que algo previsto na Constituição é golpe. Né? Como é que é golpe se está previsto pela Constituição? Na lei, né? Se está na lei. O que é preciso, eu falo disso sempre, até na sala de aula, discuto isso sempre com os alunos, é que nós estamos vivendo um momento de muita intolerância. Né? E a rede social acentuou isso, né, Tiago? Porque ela trouxe à baila, dentro do chamado critério de como funciona a rede social, o mais alto intelectual ele tem que debater, às vezes, ou é exposto por alguém que está ali só de brincadeira, ou de forma irresponsável, provocando ataques, né? Eu até comparo que antigamente esses ataques só existiam na porta do banheiro, e agora estão nas redes sociais. Eu só tinha coragem de falar na porta do banheiro. Marcos, nós estamos aqui numa entrevista, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com Estão sites de notícias, todo mundo conectado, canais de TV a cabo, enfim. No momento em que a informação demora segundos para rodar o mundo inteiro, né, parece que em alguns campos nós evoluímos e em outros nós regredimos. É óbvio que conhecimento não tem patente. Né? Eu sou totalmente contra argumento de autoridade, e olha que eu sou acadêmico, faço parte da academia, sou professor, e infelizmente na academia a gente vê isso muito, o argumento de autoridade. Porque eu sou isso, porque eu tenho título tal, porque eu sou médico, porque eu sou doutor. Então veja, conhecimento não tem patente. Todo cidadão tem o direito de dar a sua opinião. Agora, as redes sociais, por exemplo, elas estimulam muito. Hoje em dia, qualquer pessoa é cientista político, qualquer pessoa é jurista. E, mais do que isso, nós estamos perdendo a capacidade de debater, de discutir, de respeitar as opiniões contrárias. Né? Então, o sujeito não tenta desqualificar o seu argumento. Ele tenta desqualificar você. A pessoa, exatamente. Né? Você, sem dúvida nenhuma, deve conhecer várias pessoas, como eu conheço, que nas últimas eleições presidenciais, amizades foram desfeitas, relações familiares foram abaladas. O sujeito chegava numa festa em casa, da família, começava a discutir, brigar por conta de candidatos que não sabem nem que você existe. É verdade. E que não defendem muitas vezes nem o próprio interesse do cidadão, né? Então, acho que a gente precisa sempre, em qualquer tema, em qualquer discussão, em qualquer debate, manter o equilíbrio. Discuta, debata, esgote as possibilidades, mas sempre respeitando. É liberdade de expressão, não é liberdade de ofender as pessoas, né? De tratação, né? O presidente, em relação à 17ª vara, foi uma polêmica grande no início do ano, se engessava, se não engessava, se a emenda, exatamente o veto do governador paralisava a 17ª, e eu me lembro que a Ordem entrou nesse debate, até fazendo uma consulta também em nível nacional, que era para que a 17ª fosse reformulada, porque até então a Ordem tinha alguma maneira, um olhar diferente de como a 17ª deveria funcionar. Qual a sua posição nessa reta final do seu mandato a respeito desse tema, presidente? Bom, Marcos, nós temos uma comissão específica que vem acompanhando esses desdobramentos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar no início da minha gestão de uma audiência pública na Assembleia Legislativa que debateu esse tema. E nós sempre deixamos claro que o objetivo da OAB sempre foi discutir esse ponto do ponto de vista estrutural, do ponto de vista jurídico. Né? Não é uma discussão que surgiu na minha gestão, já veio da gestão anterior, em que houve a provocação ao Conselho Federal, e o Conselho Federal propôs uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que acolheu em grande parte em relação à composição, à forma de escolha, enfim. Então, naturalmente, é indiscutível, não é, os benefícios que as investigações ou que as atuações sempre competentes e sempre atuantes do Poder Judiciário geram para a sociedade. Agora, é preciso a gente também entender que
o sistema jurídico estabelece determinadas formalidades das quais a gente não pode. Inclusive em relação fugir, ao advogado, né? Sobre o caso, né? A prisão que acontece, o advogado tem dificuldade para conhecer o inquérito. Principalmente. E eu me lembro de vocês na Polícia Federal, em algumas situações, querendo informações e não passavam da portaria. Tem situações... Os colegas da área penal não atuam na área penal, mas uma das grandes reclamações dos advogados criminalistas é justamente essa dificuldade. Muitas vezes o advogado tem dificuldade até mesmo de falar com o seu cliente, de se avistar com o seu cliente. Às vezes o advogado vai participar de uma audiência e no dia seguinte, ou no dia anterior, ele ainda não sabe do que é que o cliente está sendo acusado, ele ainda não teve a oportunidade de consultar o processo, de consultar os autos. Então, a gente precisa entender que essas matérias todas, atinentes à liberdade, enfim, nós não podemos usar aquela lógica do Maquiavel, né, de que os fins justificam os meios. Os fins, por mais nobres que sejam, existem meios para que eles sejam Claro. E o direito à ampla defesa, né? O Brasil ele tem essa conquista, né, que é uma conquista que atende também a determinações internacionais de garantir a ampla defesa em todas as instâncias do processo para aquela pessoa que está sendo acusada. O problema é que ao longo do tempo, ou pela morosidade, ou pelo número de casos, a sociedade passou a entender que o justiçamento, nem que seja esse pela mídia, a detratação, e olha que eu sou mídia e estou fazendo essa autocrítica também, mas as pessoas entendem que o profissional que é âncora, que é um repórter investigativo, ele tem que dizer o que ela não diz. Ele tem que julgar o que ela não é capaz de julgar. Ele tem que bater o que ela não tem coragem ou não poderia jamais bater. E nessa compreensão, quando surge a figura do advogado, inclusive nessa grande operação Lava Jato, os advogados de defesa em relação aos delatores e às pessoas que representavam as empresas, as grandes empresas envolvidas, as grandes construtoras, em algumas pessoas o ódio, até pela rede social das pessoas, é para os advogados. E é um total equívoco, porque o advogado é exatamente a figura que está ali para mediar e, entre outras coisas, garantir o andamento do processo. Sem a figura do advogado, não teria processo, a discussão seria anulada, não é? E a prova de que esse direito de defesa ele é legítimo é que quando a pessoa não constitui advogado, o Estado indica que seria o próprio defensor. Para finalizar, eu queria que o senhor definisse claramente para o nosso ouvinte qual o papel da figura do advogado, presidente. Veja, Marcos, como você disse. Quem é o advogado na sociedade? Veja bem, nós completamos esse ano 800 anos da Magna Carta Inglesa, de 1215, do príncipe João Sem Terra, né? Esse diploma legal, que foi criado na Inglaterra e completou 800 anos esse ano, inclusive um exemplar, uma cópia da Magna Carta esteve no Brasil, foi exposta no Congresso Nacional, aqui em Maceió também houve uma série de solenidades em torno disso. Em 1215, os ingleses já definiam aquilo que a gente chama e que está na nossa Constituição de devido processo legal, né? De ampla defesa e contraditório, do direito que todo cidadão tem, de uma vez acusado, né, constituir um defensor e provar suas alegações. Então, o direito a um advogado é uma garantia da humanidade. O direito a se defender é uma garantia da humanidade. E às vezes a gente romantiza um pouco essas situações, né, como se o advogado fosse aquela pessoa que vai sempre dizer que o seu cliente é inocente acima de qualquer coisa, né? Que assume a identidade do cliente. Em primeiro lugar, o advogado não defende crime. O advogado atua em relação, muitas vezes, ao criminoso. Mas o advogado não faz apologia de crime, né? Então, é preciso a gente ter muito clara essa distinção, porque muitas vezes a figura do advogado está ali para garantir um julgamento justo. Muitas vezes a figura do advogado está ali para garantir que aquele cidadão seja investigado adequadamente, tenha todas as oportunidades para se defender. E muitos desses cidadãos, muitas dessas pessoas que nas redes sociais achincalham os advogados, acham que as pessoas não devem ter direito à defesa, que determinadas pessoas têm direito, outras não, quando se encontram em situações
de alguma dificuldade, são os primeiros a procurar um São advogado. os primeiros a procurar um advogado. Então, e se não tivesse essa defesa, a gente viveria um estado de barbárie, né? Porque aí o justiçamento tomaria conta das ruas. Já temos, inclusive, esses casos de linchamento, seria um absurdo, né? Além do linchamento público, mas um linchamento físico, que muitas vezes leva realmente à morte. E quer dizer, a gente não viveria nessa sociedade com capacidade de discutir, né, Tiago? E outra coisa, Marcos, seria um retrocesso. Eu já ouvi de vários profissionais da área jurídica, a grande maioria, de magistrados, de membros do Ministério Público, de delegados, de policiais de um modo geral, a grande maioria me diz, olha, eu quero o advogado aqui comigo, do meu lado, presente. Por quê? Porque a figura do advogado é a garantia de que o que eu estou fazendo, de que o meu trabalho está correto. Não vai ser contestado. Né? O advogado vai, discute, participa, vai para a audiência e tal, mas o trabalho está correndo tranquilamente, o processo está correndo, o inquérito, o que quer que seja. Então, as pessoas precisam entender que quando você prega diminuição de direitos fundamentais, quando você prega restrição ao direito fundamental, como é o direito de ter um advogado, amanhã você pode sofrer essa restrição. Exatamente. Veja, Marcos, nenhum de nós está livre de ser injustamente acusado de alguma coisa. É verdade, é verdade. Nenhum de nós. É verdade. Aí quando você for acusado injustamente, você tem o direito a um advogado. As outras pessoas não têm. As outras não têm, Não é? Então, fica difícil assim. Quando a Constituição diz que o advogado é essencial à justiça, né, ao exercício da justiça, no artigo 133 da Constituição, a Constituição está dizendo o quê? Que o advogado, na verdade, ele não é nem mais nem menos essencial que ninguém. Nem menos, ele exatamente. É tão essencial quanto qualquer outro profissional. Não é coadjuvante do processo, nem o ator principal. Ele é a peça que faz com que a engrenagem funcione. Nem né? pretende ser. Apesar né? de que tem alguns que gostam, doutor Tiago. Doutor, para que a gente possa concluir, uma expressão que surgiu e está muito em voga no Brasil e que as pessoas estão tornando familiar, né, com ela, é a delação premiada. A delação ela é negociada com o advogado ou por meio do advogado ou diretamente com o acusado? Tenho essa dúvida. Veja só, Marcos, eu não atuo nessa área criminal, né? Só para esclarecer, o doutor Tiago, ele é professor e é constitucionalista, né? Isso. Dá brilhantes aulas, alguns ex-alunos falam muito bem do professor, inclusive tem tudo na memória, tá? Muito raramente está com um livro ali embaixo do braço, vive o dia a dia. É por isso que sempre ele coloca, olha, eu não sou criminalista e tal. Mas só para que, por definição, essa delação, ela é negociada com o advogado, com a ajuda do advogado, o advogado ajuda o cliente a pensar ou é uma decisão do cliente? Veja, o ideal é que decisões dessa magnitude sejam tomadas pelo cliente. Agora, sejam tomadas pelo cliente com a participação do advogado. Conhecendo o que é que pelo menos as consequências. O que eu procuro fazer, embora não atue nessa área, mas em situações semelhantes. Quando você vai para uma audiência e é proposto um acordo, eu sempre deixo à vontade o cliente para aceitar ou não acordo. Naturalmente, você esclarece ao cliente as vantagens, as desvantagens, os benefícios ou não daquilo, mas a decisão sempre deve ficar a cargo do cliente. Esse instituto é um instituto que está surgindo, não é surgindo, mas ganhando corpo mais recentemente. Então ainda não há uma normatização específica sobre isso. Como é que deve acontecer, como é que não deve, com quem você fala. É algo que pode evoluir, então. Mas, naturalmente, pelas próprias circunstâncias, isso tem ocorrido sempre com a participação dos advogados. Muitas vezes o advogado tem até a opinião contrária, mas a decisão final do cliente. Né? Doutor Tiago Bonfim, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, chamo de doutor porque ele não teve tempo ainda, mas vai fazer o doutorado, né? Estou finalizando. Vai fazer o doutorado, é doutor mesmo, tá? Está caminhando para o título de doutor. E, obviamente, tem essa atividade acadêmica, tem o seu escritório, está concluindo a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi o motivo principal da vinda dele, mas eu não poderia prescindir, claro, do conhecimento do doutor Tiago, nosso amigo, né, de muitos anos, e quero deixar exatamente esse espaço agora na reta final de nossa entrevista, Tiago, para de repente você abordar ou explorar algum tema que eu também tenha deixado aqui de abordar ao longo da nossa conversa. Fica à vontade. Meu amigo Marcos, é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de falar sobre a OAB, sobre a classe dos advogados, e eu gostaria só de conclamar mais uma vez a nossa classe para que nós
nos unamos em prol de um mesmo objetivo, que é o objetivo de fortalecer cada vez mais a nossa instituição. As últimas eleições, e a última especificamente, foram eleições que, enfim, transbordaram em alguns aspectos os limites do razoável, né, das críticas meramente políticas. Então, é preciso que a gente tenha essa ideia e esse propósito de efetivamente contribuir com a sociedade. Porque se nas nossas eleições internas, infelizmente, alguns colegas se portam de forma, né, pouco republicana, digamos assim, né, qual é a moral que você vai ter para pugnar por moralidade, pugnar por decência, pugnar por civilidade nas eleições gerais? Eu posso fazer isso, porque eu nunca me excedi em eleição nenhuma. Você não vai encontrar nenhuma manifestação minha, seja na eleição em que eu fui eleito, seja nessa última, nenhum comentário ofensivo ou desagregador em relação a quem quer que seja. Mas, infelizmente, a gente encontra esse tipo de postura. As pessoas hoje não se contentam em escolher um candidato. Eu preciso, além de escolher o meu candidato, eu tenho que odiar todos os outros, né? Então, isso gera um clima de muita arenga, de muitas arestas que permanecem. Então, é preciso a gente ter efetivamente a consciência de que o fato de você pensar diferente de mim, de você ter um projeto diferente do meu, não torna você meu inimigo. Claro, né? Nem melhor que o outro. Inclusive, né? Isso, Marcos, não é só discurso. Como eu disse, eu sempre provo o que eu defendo através da prática. Quando eu fui eleito, logo depois da totalização do resultado, ainda lá no centro de convenções, eu dizia, olha, a eleição acabou agora, nós somos uma classe só. palanques, né? Um mês depois, nós montamos uma comissão para conduzir o 5º Constitucional do TRT, a escolha da vaga de desembargador pela classe dos advogados. Um mês depois da eleição, eu nomeei uma comissão com 5 membros, dos quais 3 foram candidatos em outras chapas. Então, quando algum advogado precisava da minha atuação, me procurava na OAB ou me telefonava, antes de ouvir o problema, eu nunca perguntei em quem ele votou. Então, é preciso que a gente tenha essa ideia de que não cabe ideologia em política de classe. Em política de classe, a ideologia é a classe, é a própria categoria. Então, que isso fique de lição para que a gente efetivamente transforme, né, a eleição naquilo que ela deve ser, que é a festa da democracia. Qual o seu futuro agora após a OAB? Continua dando aula e administrando o escritório ou vai se preparar para a carreira jurídica, desembargador, magistrado, enfim, o 5º? Veja, Marcos, eu estou muito feliz onde eu estou. Eu, se morrer hoje, morro satisfeito. Professor e advogado. Então, eu acho que me sinto privilegiado porque nem sempre você consegue fazer da vida o que você gostaria. Claro. Às vezes a vida lhe leva por caminhos que você acaba escolhendo outras profissões, outras carreiras. Então eu sou uma pessoa extremamente realizada porque, não realizado do ponto de vista material, mas realizado do ponto de vista pessoal. E ainda continuo na OAB, fui eleito na chapa como conselheiro federal, ainda vou dar a minha contribuição lá no Conselho Federal, mas a intenção efetivamente agora é não voltar, porque eu não me afastei, mas reassumir as minhas funções no escritório e a atividade acadêmica, finalizar aí o meu doutorado, que eu já preciso há muito tempo. Mas é sempre um grande prazer. Me chame para o lançamento do livro. É sempre um grande prazer, meu amigo, e estamos sempre à sua disposição. Sucesso na caminhada. Advogado Tiago Bonfim, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, até o dia 31 de dezembro, portanto, faltam 15 dias para que ele conclua essa missão. Até uma próxima oportunidade. Agora são 10 horas e 1 minuto. 10 horas e 1 minuto. Vamos ao noticiário da Rede Jovem Pan. Na sequência, eu volto com muito mais no Supermanhã, que segue até o meio-dia. Até já.